Nestes tempos difíceis de pandemia, talvez uma das mais importantes necessidades que o ser humano pode sentir é a necessidade de atenção. Atenção é uma palavra que vem do latim attendere, alcançar. E essa capacidade de alcançar a necessidade dos outros envolve, num primeiro momento, compreender e identificar a outra pessoa, as outras pessoas. E existe uma outra palavra fundamental neste momento, que é a empatia. E a empatia ela não deve ser entendida como uma coisa única, um atributo único. Um olhar mais detido sobre a empatia nos faz perceber três tipos distintos de empatia. Todos eles muito importantes. Nós temos a empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender, de entender a perspectiva da outra pessoa. Nós temos também a empatia emocional, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. E quando nos solidarizamos com as pessoas, nós utilizamos muito essa empatia emocional, muitas vezes revelada pelo seu riso ou pelo seu choro. E existe, complementando e formando esta tríade, a preocupação empática, que é a capacidade de sentir o que, e exatamente o que a outra pessoa necessita, a outra pessoa precisa de você. Então, empatia cognitiva, a capacidade de compreender a perspectiva do outro. Empatia emocional, a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente, a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa. E a preocupação empática, que talvez seja a dimensão mais importante neste momento de pandemia e de pós-pandemia, que é a capacidade de sentir o que a outra pessoa necessita de você. Certamente, quando falamos de liderança, o entendimento dessa tríade ele é fundamental, especialmente na vertente da liderança voltada ao serviço voluntário. Se a empatia cognitiva permite que os líderes justifiquem de maneira significativa que a habilidade essencial para obter o melhor desempenho das pessoas e dos voluntários que esse líder lidera, né? Aquelas pessoas diretamente ligadas ao líder, né? Eu acho que é fundamental que você exerça realmente essa capacidade de compreender a perspectiva das outras pessoas, dos seus liderados, né? Dos seus membros da equipe, dos seus companheiros de clube. Mas muitas vezes não basta ao líder conhecer apenas essa dimensão da empatia cognitiva, mas praticar cada vez mais a empatia emocional, colocando-se no lugar de cada um dos membros da sua equipe, né? E realmente tentando sentir, né, o que as outras pessoas sentem. E quando estendemos esse conceito da empatia cognitiva, emocional, a uma preocupação empática, nós chegamos à dimensão do serviço voluntário, que é a capacidade que nós precisamos, como líderes deste movimento, sentir cada vez mais o que as outras pessoas necessitam. Então, identificar as necessidades da comunidade, as necessidades da coletividade, né, passam por identificar as necessidades de cada pessoa. Tratar destas
três dimensões, ou dessa tríade de empatia, é um desafio cotidiano que nós precisamos vencer. A natureza da pergunta, da dúvida, da busca do conhecimento, né? Essa característica de perguntar, essa natureza inquisitiva, né? É que vai nutrir a empatia cognitiva, né? É isso que vai dizer como um líder bem-sucedido vai conseguir compreender melhor a perspectiva das pessoas que lideram, né? Dos membros do seu time. E eu acho que é fundamental que cada vez mais você exerça sim a capacidade cognitiva. Mas sem a dimensão emocional, você não vai conseguir então se colocar e sentir o que as outras pessoas sentem, e sem a preocupação empática não é possível alcançar o serviço voluntário significativo. E o que seria esse serviço voluntário significativo? É um serviço voluntário que significa algo, que significa muito para a pessoa que recebe o serviço. É um serviço voluntário que significa muito para a pessoa que presta o serviço para o voluntário, e que significa algo importante também para aquela comunidade que vê, né, de fato, aquele serviço acontecer. Quando falamos do manejo, do gerenciamento de pessoas, né, ou de pessoas servidas, de clientes, ou das pessoas do seu time, né, dos voluntários que servem, a empatia emocional ela é muito importante, né, porque vai poder e vai possibilitar tornar a sua equipe, né, mais eficaz. E certamente existem regiões subcorticais específicas do cérebro, né, como o hipocampo, né, que vão permitir que você trabalhe as emoções, né? Então você tem o hipotálamo, você tem as tonsilas, as amígdalas, né? Você tem o hipocampo, você tem áreas específicas da córtex, né, que nos permitem sentir. Isso é uma coisa instintiva, né? Você sente sem ao menos pensar, né? E você não necessita pensar, refletir profundamente para naquele momento já mobilizar aquela emoção. E é muitas vezes essa emoção algo significativo também para quem presta o serviço voluntário. Uma outra questão importante que nós enfatizaríamos aqui é que a empatia pode sim ser aprendida, pode sim ser desenvolvida, né? E a empatia emocional ela pode ser desenvolvida. Existem pesquisas que realmente suportam, né, com evidências de que nós podemos desenvolver cada vez mais essa compreensão. E à medida em que nós praticamos o serviço voluntário, nós podemos desenvolver não só a empatia cognitiva, mas nós podemos desenvolver também a empatia emocional, né? Essa capacidade de nos tornarmos mais sensíveis àquilo que o outro sente. E o objetivo final desse desenvolvimento pessoal como voluntário, por exemplo, dentro da nossa associação internacional, é que essa preocupação empática possa ocorrer cada vez mais, né? E sem que a pessoa diga, você possa agir, né, e prestar um serviço relevante, porque você sentiu, né, e você pode olhar e antever o que a pessoa, na verdade, necessitava. Então, esse desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas competências, né, não só do nosso conhecimento, ele é fundamental para que possamos também nos desenvolver como seres empáticos e como pessoas mais humanas, né? E às vezes as pessoas podem dizer que também precisamos controlar nossos impulsos, né? Quando você vai praticar essa empatia, um sentido de preocupação empática, por exemplo, como um terapeuta, como um psicólogo, como um médico, né,
você também precisa controlar um pouco a empatia emocional, né? Porque se você não se distanciar um pouco do seu paciente, muitas vezes você não consegue identificar bem as necessidades ou as enfermidades ou os sofrimentos daquela pessoa. Então, além da empatia poder e dever ser desenvolvida, né, ela também, em determinados momentos, especialmente no âmbito profissional, ela precisa ser controlada, né? Então, eu não posso me absorver inteiramente no sofrimento do paciente, senão eu não vou conseguir tratá-lo. É muito importante entender que o líder com foco, o líder focado, ele é fundamental, né? O líder que faz aquilo que gosta, né? Talvez isso seja decisivo para o seu desenvolvimento como líder, né? E também como pessoa, né? Mas que essa preocupação realmente com o outro é uma dimensão fundamental e imprescindível para a formação e para o desenvolvimento da liderança. Então, mais uma vez, neste momento de grande necessidade, né, de atenção, neste momento de grande crise sanitária global, a pandemia, de uma crise ética, de uma crise econômica, de uma crise social, entender a tríade da empatia é importante, mas praticar um relacionamento cada vez mais empático pode ser algo fundamental para que possamos suplantar uma dificuldade como a que nós estamos enfrentando. Quando falamos da necessidade numa pandemia de uns cuidarem dos outros, falamos, por exemplo, em distanciamento social para proteção não só sua, mas para a proteção do outro. Falamos do uso das máscaras faciais para a proteção primeiro dos outros, né? Talvez antes da sua proteção, para que você proteja os outros também. Nós só vamos alcançar realmente essa imunidade coletiva, né, se todos tiverem, por exemplo, uma consciência de que, havendo acesso à vacina, você tem que se vacinar. Isso não é algo para você, para te proteger. Isso é algo para proteger também as outras pessoas. Então, atender essas necessidades e atender de uma forma empática talvez seja o grande desafio do líder neste momento. Poderíamos falar, além de empatia, né, do líder focado, né, do líder que busque cada vez mais compartilhar a sua liderança com a sua equipe. Poderíamos falar da necessária motivação, né, para você continuar a servir, mas nós escolhemos a tríade da empatia porque ela nos convenceu de que neste momento empatia cognitiva, empatia emocional e a preocupação empática eram, na verdade, as fórmulas para sairmos de uma situação mais ou menos como aquela já desenhada no poema José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? E eu diria, e agora, você, Leão? E agora? Para onde iremos sem empatia?